Do livro Campo de Batalha da Mente, Joyce Meyer. Dave e eu estávamos em Lakewood, na Flórida. Estivemos ministrando por lá por 3 dias e estávamos fazendo as malas e nos arrumando para ir embora. Eu tinha planejado usar uma calça e uma blusa com sapatos baixos, pois assim eu estaria confortável durante a viagem de regresso. Comecei a me vestir e não encontrei minha calça. Verificamos tudo e no fim encontramos a calça no fundo do closet. Ela tinha escorregado do cabide e estava terrivelmente amassada. Sempre carregamos um ferro a vapor conosco, então tentei tirar o amassado com vapor. Vesti a roupa e vi que não estava parecendo boa. Minha única escolha, então, era um vestido e saltos altos. Eu podia sentir minhas emoções descontroladas com a situação. Veja você, toda vez que não conseguimos o que queremos, nossos sentimentos se rebelam e tentam nos colocar em uma atitude negativa e de autopiedade. Reconheci imediatamente que eu tinha de fazer uma escolha. Eu poderia ficar irritada porque as coisas não tinham saído do jeito que eu queria, ou poderia me ajustar à situação, ir em frente e aproveitar a viagem de volta para casa. Mesmo uma pessoa realmente positiva não terá tudo funcionando do jeito que ela gostaria todo o tempo. Mas a pessoa positiva pode ir em frente e ter prazer, independentemente do que acontecer. A pessoa negativa nunca desfruta nada. Não é divertido estar com uma pessoa negativa. Ela traz nuvens escuras para cada projeto. Há um peso em volta dela. Ela é reclamona, murmuradora e só enxerga defeito. Não importa como as coisas estejam caminhando, ela sempre parece descobrir a única coisa que poderia ser um problema em potencial. Quando eu estava em meus dias de extremo negativismo, poderia ir a uma casa que tinha acabado de ser redecorada e, em vez de ver e comentar sobre todas as coisas bonitas, eu enxergava no canto da parede um pedacinho de papel que estava descolando ou uma mancha na vidraça. Estou tão feliz porque Jesus me libertou para desfrutar as coisas boas da vida. Estou livre para acreditar que com fé e esperança nele, as coisas ruins podem se transformar em boas. Se você é uma pessoa negativa, não se sinta condenado. A condenação é negativa. Eu estou compartilhando essas coisas para que você possa reconhecer seu problema em ser negativo e começar a confiar em Deus para restaurá-lo, não para torná-lo negativo sobre o seu negativismo. O caminho da liberdade começa quando encaramos o problema sem arranjar desculpas para ele. Estou certo de que se você é uma pessoa negativa, há uma razão para isso. Sempre há. Mas lembre-se, como cristão, de acordo com a Bíblia, você é uma nova pessoa agora. Um novo dia. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Como nova criatura, você não precisa permitir que as coisas velhas que aconteceram com você continuem afetando a sua nova vida em Cristo. Você é uma nova criatura com uma vida nova em Cristo. Você pode ter sua mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Coisas boas vão acontecer com você. Regozije-se, é um novo dia. O trabalho do Espírito Santo. Mas eu vos digo que convém-vos que eu vá, porque se eu for, o Consolador, Conselheiro, Ajudador, Advogado, Intercedor, Fortalecedor, Companheiro, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículos 7 e 8. A parte mais difícil de se libertar do negativismo é encarar a verdade dizendo: sou uma pessoa negativa, mas quero mudar. Não posso mudar a mim mesmo, mas acredito que Deus irá me transformar à medida que eu confiar nele. Sei que tomará tempo e não vou me sentir desanimado comigo mesma. Deus começou a boa obra em mim e ele é capaz de completá-la. Filipenses 1, versículo 6. Peça ao Espírito Santo para chamar sua atenção cada vez que você começar a ficar negativo. Isso é parte do trabalho dele.
João 16, 7 e 8 nos ensina que o Espírito Santo nos convencerá da justiça. Quando a convicção vier, peça a Deus que o ajude. Não pense que você pode lidar com ela sozinho. Apoie-se em Deus. Embora fosse extremamente negativa, Deus me permitiu saber que se eu confiasse nele, ele iria me tornar muito positiva. Eu estava passando maus bocados tentando manter minha mente em um padrão negativo. Agora eu não posso aguentar o negativismo. É como uma pessoa que fuma. Muitas vezes um fumante que deixou de fumar não tem tolerância alguma com cigarros. Eu sou assim. Eu fumei por vários anos, mas depois que parei, não posso nem mesmo suportar o cheiro do cigarro. Tenho a mesma reação sobre ser negativa. Eu era uma pessoa muito negativa. Agora não posso suportar o negativismo de jeito nenhum. É quase ofensivo para mim. Acho que como tenho visto tantas mudanças positivas em minha vida desde que fui liberta de uma mente negativa, agora eu me oponho a qualquer coisa negativa. Enfrento a realidade e o encorajo a fazer o mesmo. Se você está doente, não diga eu estou doente, porque isso não é verdade. Você não pode dizer, mas você pode falar, creio que Deus está me curando. Você não precisa dizer, provavelmente vou piorar e acabar no hospital. Em vez disso, você pode dizer, o poder curador de Deus está trabalhando em mim nesse exato momento. Creio que ficarei bem. Tudo isso deve ser equilibrado. Isso não significa temperar seu positivismo com um pouco de negativismo, mas significa ter uma mente pronta para lidar com o que quer que lhe aconteça, seja isso positivo ou negativo. Uma mente pronta. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Atos, capítulo 17, verso 11. A Bíblia diz que devemos ter uma mente pronta. Isso significa que devemos ter a mente aberta para a vontade de Deus, seja ela qual for. Por exemplo, recentemente uma jovem senhora, minha conhecida, experimentou a tristeza de um noivado desfeito. Ela e o rapaz estavam orando sobre se o Senhor desejava ou não que eles continuassem a namorar, embora eles tivessem decidido não se casar naquela época. A moça queria que o relacionamento continuasse e estava pensando, esperando e acreditando que seu ex-noivo a procuraria e iria se sentir da mesma forma. Eu aconselhei a ter uma mente pronta caso as coisas não saíssem desse jeito. Ela disse, bem, isso não é ser negativa? Não, não é. Negativismo seria pensar, minha vida está acabada, ninguém jamais me quererá, eu fracassei, agora serei infeliz para sempre. Ser positivo seria dizer, estou realmente triste porque isso aconteceu, mas vou confiar em Deus. Espero que meu namorado e eu possamos ainda namorar. Vou crer que nosso relacionamento será restaurado, mas mais do que qualquer coisa, quero a perfeita vontade de Deus. Se as coisas não acontecerem da maneira como eu quero, vou sobreviver, porque Jesus vive em mim. Pode ser que seja difícil durante algum tempo, mas creio no Senhor. Creio no final tudo cooperará para o melhor. Isso é enfrentar os fatos, tendo uma mente pronta e ainda sendo positiva. Isso é equilíbrio. A força da esperança. Abraão, esperando contra a esperança, porque para ele a razão humana era contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada da Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Romanos capítulo 4, versículo do 18 ao 20. Dave e eu acreditamos que o nosso ministério no corpo de Cristo vai crescer todo ano. Sempre queremos ajudar mais pessoas, mas também percebemos que se Deus tiver um plano diferente e se chegarmos ao final do ano sem nenhum crescimento,
Da mesma forma que começamos, não poderemos permitir que a situação controle a nossa alegria. Cremos por muitos motivos, mas, acima de todos eles, cremos em alguém. Esse alguém é Jesus. Nem sempre sabemos o que vai acontecer, apenas sabemos que vai sempre cooperar para o nosso bem. Quanto mais positivos eu e você nos tornamos, mais estaremos no fluir de Deus. Deus é certamente positivo e para fluir com Ele, nós também devemos ser positivos. Você pode estar passando por muitas circunstâncias realmente adversas. Você pode estar pensando, Joyce, se você conhecesse a minha situação, você não esperaria que eu fosse positivo. Eu encorajo a reler Romanos 4, 18 ao 20, onde é relatado que Abraão, depois de ter analisado sua situação, ele não ignorava os fatos. Ele considerou, embora apenas brevemente, a completa impotência de seu corpo e a esterilidade do útero envelhecido de Sara. Embora toda a razão humana para a esperança tivesse se acabado, ele esperou com fé. Abraão foi muito positivo sobre uma situação muito negativa. Hebreus 6,19 nos diz que a esperança é a âncora da alma. A esperança é a força que nos mantém firmes em um tempo de provação. Jamais pare de ter esperança. Se você fizer isso, você terá uma vida miserável. Se você já está tendo uma vida miserável porque você não tem esperança, comece a ter esperança. Não tenha medo. Não posso lhe prometer que as coisas acontecerão exatamente da forma que você quer que aconteça. Não posso lhe prometer que você jamais se desapontará. Mas mesmo em tempos de desapontamento, se eles vierem, você pode esperar e ser positivo. Coloque-se no reino miraculoso de Deus. Espere um milagre em sua vida. Espere coisas boas. Espere receber. Para receber, espere. Por isso, o Senhor zelosamente espera, tendo expectativa e procurando e desejando muito, para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías capítulo 30, versículo 18. Esse versículo tornou-se uma das minhas passagens bíblicas favoritas. Se você meditar nele, ele começará a trazer grande esperança. Nele, Deus está dizendo que ele está procurando alguém com quem ser gracioso, bom, mas não pode ser alguém mal-humorado e de mente negativa. Deve ser alguém que tenha expectativa, procurando e desejando que Deus seja bom com ele. Pressentimentos malignos. O que são pressentimentos malignos? Pouco tempo depois que comecei a estudar a palavra de Deus, estava escovando o cabelo em uma manhã no banheiro, quando percebi que no ambiente ao meu redor havia uma sensação vaga, ameaçadora, alguma coisa ruim iria acontecer. Conscientizei-me de que, na verdade, eu tinha tido essa sensação comigo a maior parte do tempo. Perguntei ao Senhor, que sensação é essa que eu sempre tenho? Pressentimentos malignos, ele respondeu. Eu não sabia o que aquilo significava, nem jamais ouvi a respeito. Logo depois disso, encontrei a frase em Provérbios 15, verso 15. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Percebi naquele momento que a maior parte da minha vida tinha sido infeliz por causa de pensamentos e pressentimentos malignos. Sim, tive circunstâncias que foram muito difíceis, mas mesmo quando eu não as tinha, ainda assim estava infeliz, porque meus pensamentos estavam envenenando minha perspectiva e me roubando a habilidade de desfrutar a vida e ver bons dias. Guarde sua língua do mal. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. 1 Pedro capítulo 3, verso 10. Esse verso diz-nos claramente que desfrutar a vida, ver dias felizes e ter mente e bocas positivas são situações interligadas. Não importa quão negativo você seja ou por quanto tempo você tem sido assim. Sei que você pode mudar, porque eu mudei.
Custou-me tempo e muita ajuda do Espírito Santo, mas valeu a pena. Valerá a pena para você também. Aconteça o que acontecer, confie no Senhor e seja positivo. 6. Espíritos aprisionadores da mente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versos de 6 ao 7. Na minha caminhada com Deus, certa vez estava achando difícil acreditar em algumas coisas. Eu não entendia o que estava errado comigo e, como consequência disso, fiquei confusa. A descrença parecia estar crescendo a grande velocidade. Comecei a questionar meu chamado. Pensei que estava perdendo a visão que Deus havia me dado para o meu ministério. Eu estava infeliz. A descrença produz infelicidade. Por 2 dias consecutivos eu ouvi esta frase vindo do meu espírito. Espíritos aprisionadores da mente. No primeiro dia, não pensei muito sobre isso. Entretanto, no segundo dia, quando comecei o momento de intercessão, ouvi pela 4ª ou pela 5ª vez, espíritos aprisionadores da mente. Eu sabia, por causa de todas as pessoas a quem eu havia ministrado, que multidões de crentes têm problemas com a mente. Pensei que o Espírito Santo estava me direcionando para orar pelo corpo de Cristo contra um espírito chamado aprisionador da mente. Então eu comecei a orar e a interceder contra espíritos aprisionadores da mente em nome de Jesus. Depois de alguns poucos minutos de oração, senti uma tremenda libertação vir à minha própria mente. Foi muito dramático. Liberta dos espíritos aprisionadores da mente. Quase toda libertação que Deus me tem dado tem sido progressiva e aconteceu no meio da crença e confissão da palavra de Deus. João capítulo 8, versos 31 e 32 e Salmo 107, verso 20, são o meu testemunho. Em João 8, do 31 ao 32, Jesus diz: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Salmo 107, 20 diz sobre o Senhor: Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Mas dessa vez eu sentia e sabia imediatamente que alguma coisa havia acontecido na minha mente. Dentro de alguns minutos eu era capaz de acreditar outra vez em áreas com as quais tinha estado lutando muito antes do meu momento de oração. Vou lhe dar um exemplo. Antes de ter sido atacada por demônios aprisionadores da mente, eu acreditava que, de acordo com a palavra de Deus, o fato de que eu era uma mulher de Fenton, no Missouri, a quem ninguém conhecia, não faria nenhuma diferença em minha vida ou ministério. Gálatas capítulo 3, verso 28. Quando Deus estivesse pronto, ele abriria portas que ninguém poderia fechar. Apocalipse 3:8. E eu pregaria por todo o mundo as mensagens práticas libertadoras que ele havia me dado. Eu acreditava que teria o privilégio de compartilhar o evangelho com toda a nação pelo rádio, não por causa de mim, mas a despeito de mim. Eu sabia que, de acordo com as escrituras, Deus escolhe as coisas fracas e tolas para confundir os sábios. 1 Coríntios capítulo 1, 27. Eu acreditava que o Senhor iria me usar para curar os doentes. Eu acreditava que os nossos filhos seriam usados no ministério. Eu acreditava toda sorte de coisas maravilhosas que Deus havia colocado em meu coração. Entretanto, quando os espíritos aprisionadores da mente me atacaram, eu não conseguia parecer acreditar em muita coisa. Eu pensava coisas do tipo: bem, eu provavelmente inventei tudo aquilo. Eu só acreditei porque queria, mas isso provavelmente jamais acontecerá. Mas quando os espíritos foram embora, a habilidade para crer veio correndo de volta. Decida acreditar. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Como cristãos, precisamos aprender a decidir acreditar.
Deus frequentemente nos dá fé, um produto do Espírito, com relação a coisas com as quais nossas mentes simplesmente podem nem sempre parecer estar de acordo. A mente quer entender o porquê, o quando e o como de tudo. Frequentemente, quando esse entendimento não é dado por Deus, a mente se recusa a acreditar naquilo que ela não entende. Às vezes acontece de um crente saber alguma coisa em seu coração, no seu homem interior, mas sua mente lutar contra isso. Eu tinha decidido muito antes de acreditar no que a palavra diz e acreditar na rema, palavra revelada, que Deus me deu, as coisas que Ele me falou ou as promessas que Ele me fez pessoalmente. Mesmo que eu não entendesse por quê, quando ou como isso iria acontecer na minha vida. Mas essa coisa com a qual eu estava lutando era diferente. Estava além da decisão. Eu estava amarrada por esses espíritos aprisionadores da mente e simplesmente não conseguia fazer nada para acreditar. Graças a Deus que por intermédio do Espírito Santo, Ele me mostrou como orar e seu poder prevaleceu. Muito embora eu não soubesse que estava orando por mim mesma quando comecei. Tenho certeza de que você está lendo este livro neste momento porque foi direcionado a isso. Você também pode estar tendo problemas na área. Se for assim, eu o encorajo a orar no nome de Jesus. Pelo poder do seu sangue, coloque-se contra os espíritos aprisionadores da mente. Ore dessa forma, não apenas uma vez, mas sempre que você tiver dificuldade nessa área. O diabo jamais esgota seu estoque de dardos inflamados para jogar contra nós quando estamos tentando caminhar em frente. Levante seu escudo da fé e lembre-se de Tiago 1, do 2 ao 8, que nos ensina que podemos pedir a sabedoria a Deus nas provações e Ele nos dará e nos mostrará o que fazer. Eu tinha um problema, um dardo inflamado que não tinha encontrado ainda, mas Deus me mostrou como orar e fui liberta. Você será também. 7. Pense sobre o que você está pensando. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas. Terei respeito. Salmo 119, 15. A palavra de Deus nos ensina sobre o que deveríamos gastar nosso tempo pensando. O salmista disse que ele pensava ou meditava nos preceitos de Deus. Isso significa que ele passou por muito tempo ponderando e pensando sobre os caminhos de Deus, suas instruções e seus ensinamentos. No Salmo 1:3 está escrito que a pessoa que faz assim é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. É muito benéfico pensar sobre a palavra de Deus. Quanto mais tempo uma pessoa gasta meditando na palavra, mais ela colherá na palavra. Tenha cuidado com o que você pensa. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Marcos 4:24. Que grande versículo! Ele nos diz que quanto mais tempo gastarmos meditando na palavra que lemos e ouvimos, mais poder e habilidade teremos para fazê-lo. Mais revelação teremos sobre o que temos lido ou ouvido. Basicamente, isso nos diz que obteremos da palavra de Deus aquilo que investimos nela. Note especialmente a promessa de que, quanto mais reflexão e estudo devotarmos à palavra, mais virtude e conhecimento voltarão para nós. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento, de Viney, diz que, em certas passagens da versão King James da Bíblia, a palavra grega dunamis, que significa poder, é traduzida como virtude. De acordo com a nova concordância exaustiva da Bíblia, de Strong, outra tradução de dunamis é habilidade. A maioria das pessoas que não investiga a palavra profundamente, como resultado, ficam confusas sobre o porquê de não serem cristãos poderosos vivendo vida vitoriosa. A verdade é que a maioria delas realmente não coloca muito esforço pessoal no estudo da palavra. As pessoas podem sair e ouvir outros ensinarem e pregarem a palavra. Podem escutar os sermões gravados ou ler a Bíblia ocasionalmente,
mas na verdade não se dedicam a fazer da palavra a maior parte da vida, incluindo gastar tempo meditando nela. A carne é basicamente preguiçosa e muitas pessoas querem conseguir alguma coisa por nada, sem esforço. Entretanto, essa não é realmente a forma como as coisas funcionam. Vou dizer outra coisa. Uma pessoa obterá da palavra aquilo que está pronta para investir nela. Medite na palavra. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, verso 1 e 2. De acordo com o dicionário Webster, a palavra meditar significa 1. Refletir sobre, ponderar. 2. Planejar ou pretender na mente, entregar-se à contemplação. 3. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento de Devine diz que meditar significa, primeiramente, ser cuidado com, aplicar-se a, praticar, ser diligente, praticar no sentido principal da palavra, ponderar, imaginar, premeditar. Provérbios 4:20 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Se puseres Provérbios 4:20 juntamente com essas definições da palavra meditar, veremos que nós nos aplicamos à palavra de Deus meditando nela, refletindo sobre ela, estudando-a, repetindo-a ou praticando-a em nossa mente. A ideia básica é que queremos fazer o que a palavra de Deus diz, devemos gastar tempo pensando nela. A ideia básica é que, se queremos fazer o que a palavra de Deus diz, devemos gastar tempo pensando nela. Lembre-se do antigo provérbio: a prática produz imperfeição? Realmente não esperamos ser especialistas em qualquer coisa na vida sem muita prática. Então, por que esperaríamos que o cristianismo fosse diferente? A meditação produz sucesso. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado, fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Se você quer ser um sucesso e prosperar em todos os seus procedimentos, a Bíblia diz que você precisa meditar na palavra de Deus, dia e noite. Quanto tempo você gasta meditando na palavra de Deus? Se você está tendo problemas em qualquer área da sua vida, uma resposta honesta para essa pergunta pode revelar a razão disso. Na maior parte da minha vida, eu não pensava sobre o que estava meditando. Simplesmente pensava em qualquer coisa que viesse à cabeça. Eu não tinha nenhuma revelação de que Satanás poderia injetar pensamentos ruins em minha mente. Muito do que estava em minha mente era ou mentiras que Satanás estava me dizendo ou pura bobagem. Coisas nas quais não valia a pena gastar meu tempo pensando. O diabo estava controlando minha vida porque ele estava controlando os meus pensamentos. Sobre o que você está pensando? Entre os quais também todos nós andamos, outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios 2:3. Paulo nos adverte aqui que não devemos ser governados pela nossa natureza sensual, nem obedecer aos impulsos da nossa carne, os pensamentos da nossa mente carnal. Embora fosse uma cristã, estava tendo problemas porque eu não tinha aprendido a controlar meus pensamentos. Eu pensava sobre coisas que mantinham minha mente ocupada, mas elas não eram produtivas positivamente. Eu precisava mudar minha forma de pensar. Uma coisa que o Senhor me disse quando Ele começou a me ensinar sobre o campo da batalha da mente tornou-se um ponto decisivo e importante. Ele disse: pense no que você está pensando agora. Depois que comecei a fazer isso, não demorou muito tempo para que começasse a perceber por que eu estava tendo tanto problema na minha vida. Minha mente estava uma bagunça. Eu estava pensando todas as coisas erradas. Eu ia à igreja e havia feito isso por anos,
mas na realidade jamais pensava sobre o que ouvia. Entrava por um ouvido e saía pelo outro, por assim dizer. Eu li algumas passagens da Bíblia todo dia, mas nunca pensava sobre o que estava lendo. Eu não estava me aplicando à palavra. Eu não estava pensando no que eu estava ouvindo nem estudando. Portanto, nenhuma virtude ou conhecimento me voltava à memória. Medite nas obras de Deus. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Salmo 48:9. O salmista Davi fala frequentemente a respeito da meditação em todas as obras maravilhosas do Senhor, os poderosos atos de Deus. Ele disse que pensava no nome do Senhor, na misericórdia de Deus e em muitas outras coisas correlatadas. Quando ele estava se sentindo deprimido, escreveu no Salmo 143:5: Por isso, dentro de mim, envolto em trevas, esmorece o meu espírito e está oprimido, e o coração, dentro do meu peito, se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Vemos nessa passagem que a resposta de Davi aos seus sentimentos de depressão e melancolia não era meditar no problema. Em vez disso, ele literalmente se sobrepunha ao problema, escolhendo lembrar-se dos bons tempos dos dias passados, considerando os feitos de Deus e as obras de suas mãos. Em outras palavras, ele pensava em alguma coisa boa e isso o ajudava a superar a depressão. Jamais se esqueça disso. Sua mente desempenha papel importante em sua vitória. Sei o que é o poder do Espírito Santo trabalhando por meio da palavra de Deus que traz a vitória na nossa vida. Mas uma grande parte do trabalho que precisa ser feito é alinharmos nossa forma de pensar com a de Deus e com a sua palavra. Se nos recusarmos a fazer isso ou escolhermos pensar que é sem importância, jamais experimentaremos a vitória. Torne-se mediante a renovação da sua mente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está dizendo que se quisermos ver a boa, perfeita vontade de Deus provada em nossa vida, podemos, se tivermos nossa mente também renovada. Renovada a quê? Renovada a forma de pensar de Deus. Por esse processo de nova forma de pensar, seremos mudados ou transformados naquilo que Deus quer que sejamos. Jesus fez essa transformação possível pela sua morte e ressurreição. Isso se torna uma realidade em nossa vida por esse processo de renovação da mente. A essa altura, para evitar qualquer confusão, digo que a forma correta de pensar nada tem a ver com a salvação. A salvação é baseada unicamente no sangue de Jesus, sua morte na cruz e na sua ressurreição. Muitas pessoas estarão no céu porque elas verdadeiramente aceitaram Jesus como seu Salvador. Mas muitas delas jamais andaram em vitória, nem desfrutaram o bom plano que Deus tinha para a vida delas, porque não tiveram a mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Por anos eu fui uma dessas pessoas. Eu era nascida de novo. Eu estava indo para o céu. Eu ia à igreja e seguia uma forma de religião, mas na realidade eu não tinha nenhuma vitória na minha vida. A razão disso é que eu estava pensando as coisas erradamente. Pensem nessas coisas. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. A Bíblia apresenta muitas instruções detalhadas sobre o tipo de coisas que devemos pensar. Estou certa de que você pode ver nessa passagem que nós somos instruídos a pensar em coisas boas, coisas que irão construir e não destruir. Nossos pensamentos, com certeza, afetam nossas atitudes e nossa disposição. Tudo que o Senhor nos diz é para o nosso próprio bem. Ele sabe o que nos fará felizes e o que nos fará infelizes. Quando uma pessoa está cheia de pensamentos errados, ela é infeliz.
e aprende por experiência pessoal que quando alguém está infeliz, acaba tornando outros infelizes também. Você deveria fazer uma pesquisa regularmente e perguntar-se: sobre o que eu tenho pensado? Gaste algum tempo examinando seus pensamentos. Pensar sobre o que você está pensando é muito valioso porque Satanás leva as pessoas a pensar que a fonte de sua infelicidade ou problema é alguma coisa diferente do que realmente é. Ele quer que elas pensem que estão infelizes em virtude do que está acontecendo à volta delas, nas suas circunstâncias. Mas a infelicidade deve-se, na verdade, ao que está acontecendo dentro delas, nos seus pensamentos. Por muitos anos, realmente acreditei que era infeliz por causa de coisas que os outros estavam fazendo ou não fazendo. Eu colocava a culpa da minha infelicidade em meu marido e em meus filhos. Se eles fossem diferentes, se eles fossem mais atentos às minhas necessidades, se eles me ajudassem mais em casa, então eu pensava, seria feliz. Era uma coisa e outra por anos. Finalmente decidi encarar a verdade. Que nenhuma dessas coisas tinha de me fazer infeliz se eu escolhesse ter a atitude correta. Eram meus pensamentos que estavam me fazendo infeliz. Digo-lhe pela última vez, pense sobre o que você está pensando. Você pode localizar alguns dos seus problemas e colocar-se a caminho da liberdade muito rapidamente.